Pessoal, boa noite. Hoje a aula vai ser sobre tipos de variáveis e planejamento. A nossa aula 2 de bioestatística, tá certo? Na aula passada a gente falou sobre conceitos de estatística, estatística descritiva, inferencial. E aí a gente vai para os tipos de variáveis e planejamento. Alguma dúvida de momento? Fazer alguma colocação? Não? Então vamos seguir o jogo. Primeiro, o que é que são variáveis, tá certo? Variáveis são características individuais de uma população, certo? Então, perceba que você vai estar tentando inferir coisas de uma população. A partir de quê? Na maioria das vezes, a partir de uma amostra. Você pega uma amostra, você vai estudar aquelas variáveis. Por que ela tem esse nome? Porque elas variam. Então, se varia, é aquela variável. Então, a gente aprende logo lá na escola, no ensino fundamental, quando aparece a primeira vez pra gente aquele medito X. X, Y, Z. Para que colocar letra? Porque quando você coloca letra, você está dizendo que aquilo pode ser um número e que pode ser um número que vai variar. Beleza? Então, quando você encontrava o X, você fazia uma questão. O X era 2. Na questão seguinte, quando você fazia outra questão, o X era 532. Então, porque é uma variável é isso. E aí, quais são os exemplos que a gente vai trabalhar muito dentro de bioestatística? Quais são as variáveis que a gente trabalha muito? Peso, Pessoal mesmo da educação física vê muito isso aqui, Pessoal na farmácia vê isso aqui também o tempo todo. A dosagem de medicamentos depende de peso, altura, Aí não vai entrar no medicamento, mas idade, sexo, gênero, posicionamento político entra dentro da bioestatística. A gente percebe que certos posicionamentos políticos tendem a, por exemplo, ter mais comportamentos de risco para uma coisa ou mais comportamentos de segurança para outra. Até isso pode ter influência. Óbvio, não é uma regra universal. A gente vai ter várias exceções. A gente está falando quando a gente estuda movimentações populacionais e tudo isso. Endereço. O endereço vai ser uma variável dentro da bioestatística interessante? Vai sim. Você está, por exemplo, estudando a epidemiologia da dengue, você vai ver que o endereço das pessoas importam demais, Locais, bairros onde tem maior acúmulo de lixo e, consequentemente, quando chove, vai ter mais água parada naquelas garrafas que estão ali, naquelas embalagens que estão ali. Então, você tende a ter um maior número de casos naqueles bairros. Então, o endereço é uma variável. Por que é uma variável? Porque ele varia de pessoa para pessoa. As variáveis representam aquilo que se deseja observar. Então, você tem que observar a variável para tirar algum tipo de conclusão. E aí é quando entra a massa cinzenta da gente, é que a gente tem que pensar. Quando você só olha para números e você só fala para mim os números, a gente só está falando de estatística aí descritiva. Você tem que aprender a inferir, ou seja, trabalhar na estatística diferencial, para poder, a partir desses números, tirar conclusões. Então, essas variáveis vai te dar dicas para você concluir sobre certos fenômenos. Então, quando você olha para um gráfico, se você olha para um gráfico, você só vê uma linha ali, você está limitado àquele gráfico e você está limitando o seu pensamento. Você tem que pensar além do gráfico, você tem que inferir conclusões a partir daquilo. Por que é que esse gráfico está se comportando assim? O que é que tem por trás disso aí? Então, por exemplo, quando você analisa, pega duas variáveis, vou pegar duas variáveis reais aqui, não vou dar os números corretos, porque eu não vou saber, não vou lembrar, mas quando você pega, por exemplo, incidência de HIV, incidência de HIV, e você pega profissões, que você chega na profissão, por exemplo, vou pegar aqui, de caminhoneiro ou de profissional do sexo, a incidência é maior. Se você só olha para os números, você só está olhando para os números, mas você tem que pensar por que esse número está ali. E aí você vai pensar nos comportamentos. O comportamento do profissional do sexo, seja masculino ou feminino, vai estar muito mais sujeito a uma infecção de HIV. Por que é que a profissão caminhoneiro / caminhoneira está mais tem uma maior incidência, Porque essa profissão, comportamento dessas pessoas aqui está muito atrelado aos profissionais do sexo também, Então, quando você olha esses números, se você só olha para os números, você diz, tá. E aí você tem que olhar além. Você
tenta entender o comportamento dessa amostra da população em si, por que é que esse número então está ali, por causa desse comportamento, né? A variabilidade, que vai estar dentro de uma variável, ou seja, o quanto ela varia, é uma característica comum a dados de observação e experimentos. Então, esses experimentos eles variam. Por quê? Porque na vida real esses números variam. Hoje eu vou ter um número X de pessoas com determinada doença. Amanhã esse número não é mais o mesmo. Por quê? Porque novos casos vão aparecer, os casos que existem vão se resolver, a pessoa vai se curar, ou a pessoa vai evoluir a óbito. Se você pega dados seus, por exemplo, a sua altura varia ao longo da vida, até estagnar ali quando você passa da fase de crescimento. Mas você pega a sua pressão, ao longo do dia, essa variável, se é uma variável, ela vai variar, ela não é constante. Então, trabalhar com variáveis é extremamente importante, principalmente para o profissional da saúde. Não é só engenheiro e matemático que vai trabalhar com variável. O profissional da saúde trabalha o tempo todo com isso. Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então, na estatística, elas vão ser representadas por letras. Isso aqui na matemática também, né? E dentro da bioestatística é importante saber classificar as variáveis. Então, aqui, ó, assunto de prova, com certeza. Como é que a gente classifica as variáveis? Tá certo? A gente pode classificar as variáveis de duas formas: qualitativa ou quantitativa, tá certo? O que é qualitativa, tá? A qualitativa é quando vai falar de qualidade. Por exemplo, sim ou não. Ou feliz, triste, regular, bom, ruim. Isso é qualidade de uma coisa, beleza? Quantitativa vai me dar a quantidade de alguma coisa, né? Entenderam isso? E aí, na qualitativa, eu vou ter nominal, o nome já está dizendo aqui, remete a nomes, e ordinal, me remete a ordem, tá certo? A gente já vai ver isso aqui com detalhes. Na quantitativa, eu vou ter a discreta e eu vou ter a contínua. A discreta que vai ter intervalos muito bem amarrados. Por exemplo, quantos filhos você tem? Ou é 1, ou é 2, ou é 3, não existe, eu tenho um filho e meio, não é isso? Então, quando existem esses números inteiros, a gente chama de quantitativa discreta. Mas quando tem decimais, qual a sua altura? Sua altura não é 1, 2, 3, né? Sua altura eu tenho 1,80 metros, né? O metro, na verdade, que não chegou a 2. Então, a gente vai agora saber um pouquinho mais de cada um desses. Mas saber classificar as variáveis dentro desse escopo aqui é importantíssimo. Beleza? Então já deixa aí anotado. Qualitativa e quantitativa são os dois grandes grupos de variáveis. E dentro de cada grupo desse eu tenho mais 2 subgrupos. E aí é importante saber diferenciar esses grupos. Beleza? Então, ó, um exemplo para diferenciar bem qualitativa de quantitativa é o exame de gravidez. Beleza? Quando uma mulher desconfia que está grávida, que ela vai lá na farmácia e compra, né, o famoso exame de gravidez, teste de gravidez, ela recebe lá na farmácia um teste, um resultado, ela vai ter uma variável qualitativa. Por quê? Ou é sim ou é não. Você não tem números aí, concorda comigo? Então, ou é sim ou não. Está grávida, sim. Está grávida, não. Então, isso é um exemplo de variável qualitativa. Quando ela descobre que está grávida, muitas vezes ela corre no laboratório para fazer o teste quantitativo. Ou seja, esse teste vai me dar números, que vai medir a quantidade de hormônio relacionado à gravidez, né, que é aquele HCG, a gonadotrofina coriônica humana, né? Então esse HCG, ele vai dizer qual é a concentração desse hormônio no corpo da mulher, e isso vai me dar um indicativo de com quantas semanas essa mulher está de gravidez. Então, só com isso você já consegue diferenciar bem o que é uma variável qualitativa, ele vai me dar informação acerca de uma qualidade, acerca está muito relacionado com nomes, tá certo? Então, tenta amarrar isso na cabeça. Qualitativo está muito a ver com nomes. Quantitativo com quantidades, com números, beleza? E aí vamos lá, dentro da variável qualitativa, olha o título aqui, ó, a gente vai para qualitativa. O que é uma variável qualitativa? Variáveis que permitem que os dados possam ser distribuídos em categorias,
Nomes são expressas por palavras, beleza? E aí a gente vai ter a variável qualitativa nominal, onde eu vou ter nomes, tá certo? Que não necessariamente vão seguir uma hierarquia. Exemplo, sexo. Basicamente só vai ter 3 classificações: masculino, feminino, ou que a gente pode chamar de indeterminado, já que a criança não nasceu ainda, você não sabe o sexo da criança, ela tá com 2 meses, tá com 1 mês ainda de gravidez, já qual é o sexo da criança? Não sei, tá certo? E, óbvio, quando nascer, existe a possibilidade de nem ser masculino, nem ser feminino, ser o que a gente chama de genitália ambígua, tá certo? Ou intersexo, é quando a criança nasce com os 2 sexos, tá certo? É raro, tá certo? Não tão raro assim. Existe na sociedade várias pessoas que justamente, muitas vezes, por preconceito, né, não busca ajuda e tal, mas que tem a genitália ambígua, ou chamado intersexo, tá certo? Então, dentro, basicamente, das opções que a gente vai ter em sexo, a gente tá falando de sexo, não de gênero, tá? Só vai ter 3. Feminino, masculino e intersexo, ok? Cor: negro, pardo, branco, indígena, né? Enfim, veja que não existe uma hierarquia aqui. Quem fica em cima não existe, tá certo? Causa de morte: acidente, infarto, de acidente, choque, acidente automobilístico. Não existe uma hierarquia. Você só está classificando, está usando somente palavras. Grupo sanguíneo: A, B, AB, O. Vocês estão conseguindo ver alguma hierarquia? O A é melhor que o B, ou o AB é melhor que o O? Não tem uma hierarquia. Então, quando você enxerga que é palavras e não existe uma hierarquia, não existe uma classificação para colocar em ordem, então só pode ser qualitativa nominal. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Porém, quando você utilizar palavras, mas essas palavras seguir uma ordem, você perceber que existe uma hierarquia, então essa variável é qualitativa ordinal. Beleza? Como assim? Grau de instrução são palavras, né? Por exemplo, a pessoa, o grau de instrução dela, fundamental, é o mais básico, concorda comigo? É uma palavra, fundamental. Médio, estou conseguindo que essa pessoa foi até o ensino médio. Já é um grau acima, mas ainda continua sendo palavra, não estou falando de números. Superior, fez faculdade, fez graduação, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então veja que, apesar de eu estar usando palavras, eu estou enxergando uma escadinha, uma hierarquia, eu estou enxergando uma ordem. Daí o nome, ordinal. Existe uma ordem nas palavras. Grau de satisfação. Qual o seu grau de satisfação com o ensino da disciplina de bioestatística? Péssimo, ruim, regular, bom, ótimo. Eu usei palavras. Se eu usei palavras, é qualitativa. Só que existe uma ordem de mais baixo, de péssima satisfação, com ótima satisfação. Entenderam então que é uma variável ordinal e você já sabe diferenciar de uma nominal? Então lá vai a pergunta: que variável é essa? Primeiro, qualitativa ou quantitativa? A minha glicemia está em 100. Que variável é essa? Qualitativa ou quantitativa? Quantitativa, falei de número. Agora vamos para qualitativo, foi só a teste. Ok. O meu endereço, tá? A cidade que eu moro, essa é uma variável, é Caruaru. Isso é qualitativa ou quantitativa? Qualitativa, uma palavra, Caruaru. Mas ela é nominal ou ordinal? Nominal, é só um nome. Não existe uma cidade abaixo de Caruaru, não existe uma escadinha para eu colocar Caruaru. Beleza? Agora, vamos lá o exemplo. Deixa eu pensar agora um exemplo de ordinal. Além de grau de instrução, grau de satisfação. Caramba, é tão limitada a ordinal que eu só consigo puxar essa aqui. Ao longo, depois a gente vai ver. Mas se você enxergar uma escadinha, aí você vai ver que é ordinal. Beleza? Agora vamos para as quantitativas. Ou seja, vai ser expressa através de números. Viu? O número é quantitativo. Aí basta agora diferenciar se ela é discreta ou se ela vai ser contínua. Se ela assumir valores inteiros, ou seja, 0, 1, 2, 3,
né, dentro do conjunto naturais, os inteiros, é resultante da contagem do número de itens com determinada característica. Então, quais são os exemplos? Número de filhos. Não existe meio filho. Não existe 0,7 filho. Só existe 1, 2, 3. Número de clientes de uma empresa. O meu número de clientes é tal. Então, é uma variável quantitativa discreta. Cuidado para não confundir. A minha média de clientes por dia é de 12,5. Isso é uma média. Tá certo? Então, a média, ela aceita que ela seja uma variável contínua. Beleza? Mas, quando eu for contar alguma coisa, se eu for contar algo, vai ter que ser inteiro. Né? Unidades que eu tenho. Beleza? Beleza? Agora, quando é que ela é contínua? Olha o nome, contínua. Você tem uma continuação, você consegue enxergar uma reguinha cheia de número quebrado ali no meio. Então, pode assumir qualquer valor do intervalo, né, num determinado intervalo, 1,1, 1,2, 1,3. Então, a altura é contínua, né? Você não usa número, não existe na espécie humana pessoa com 1 metro, pessoa com 2 metros e pessoa com 3 metros, né? Não é assim que funciona. Vai ter 1, alguma coisa, né? Vai ser 2, alguma coisa, né? Não se conhece ninguém com 3, alguma coisa, tá certo? Peso, mesma coisa. Não existe pessoas sempre vão estar com 80 quilos, 81 quilos, não. 80,3. Não é? Comprimento, o comprimento de um membro. Né? As pessoas têm o braço em média, daí vai variar de pessoa para pessoa. Cada um vai ter um comprimento de braço, beleza? E aí você pode, então, a partir de uma variável contínua, resultar medições numa escala. Então você vai ver uma escala com decimais. Então, é de certa forma simples. Viu números inteiros, você percebeu que ao longo, né, dessa análise dessa variável, a variável foi mudando, mas sempre dentro de números inteiros, é uma variável quantitativa o quê? Discreta. Mas se você viu que essa variável é uma variável, então ela está variando, porém aparecem números decimais dentro aí de um intervalo, então ela é o quê? Contínua. Beleza? Alguma dúvida aqui? Então, exemplo. Para poder saber o poder aquisitivo, né, de uma população, se contou o número de automóveis de cada pessoa. O número de automóveis é uma variável discreta ou contínua? Discreta. Agora, um estudo fez uma análise, né, da variação da pressão arterial. A pressão arterial é discreta ou contínua? Ela é contínua. Apesar da gente, na cabeça do leigo, na cabeça da população, né, com menos instrução, para ela só existe 12/8, né, 11/8. Então, se você pensar somente assim, realmente ela seria contínua. Mas para um profissional da saúde, ele analisa, tá? Ele vai registrar as variações principalmente quando estiver trabalhando com aquelas maquininhas digitais, né, que mostram a variação. Quem realmente afere a pressão, né, usando somente esfigmomanômetro, né, e usa ali o estetoscópio, faz de forma manual, realmente não vai dizer para o paciente a sua pressão está com 12,3 por 82. A gente não fala isso, tá certo? Porque quando a gente afere de forma manual, a gente só dá o 12/8, 12/7, né? Mas o mais correto, que muito utilizado agora, é mostrar os decimais. Né? Porque às vezes, tá 12/8, mas quando vê tá um 12,9 por 89. Né? Tá um 129 por 89. Isso aí é praticamente um 3/9. Se você quiser arredondar, isso é 3/9, não é 12/8. Tá certo? Então, é contínuo. Beleza? Ela tem essas variações dentro do decimal. Então, vamos ver um teste aqui com vocês. Um questionário foi aplicado aos funcionários de uma empresa e solicitou as seguintes informações: altura, né, dos funcionários, setor em que trabalha, A, B ou C, filhos, né, o número de filhos na família, se fuma, né, para o cara colocar sim ou não, e a tolerância ao cigarro. Indiferente, incomoda pouco, incomoda muito, tá certo? E aí, eu quero que vocês classifiquem aqui. Vamos fazer o teste agora. Primeiro, altura. A altura ela é
Qualitativa ou quantitativa? Quantitativa, muito bem. Então eu vou botar aqui um quantitativo. Tá? Acertou a primeira. Quantitativo. Dentro de quantitativo, ela vai ser discreta ou vai ser contínua? Contínua, porque eu vou ter decimais, né? Então eu vou ter ali decimais, 1,80, 1,8, 1,82, então tem uma vírgula. Então ela está dentro do intervalo, então ela é contínua. Tá aqui contínua. Beleza. Respondemos a primeira. Próximo. Em que setor trabalha? Quantitativa ou qualitativa? Qualitativo. Ó, você vai dizer A, B ou C. Você está usando letras. Isso aqui são letras ou palavras, né? Então é qualitativo. Você não está dando números. Tá certo? E aí? Agora ela é ordinal ou nominal? E aí? Nominal, tá usando letras. Tem hierarquia entre A, B ou C? Aí muita gente se confunde nisso. Veja só. A, B, C tá numa ordem. Na ordem do alfabeto. Concorda comigo? Mas não existe uma hierarquia. A não é melhor que B, nem B é melhor que C. Né? Então simplesmente você está se perguntando. Né? Você trabalha em que local? Isso vai mudar a hierarquia? Não, não. Então, se você está utilizando o ABC para isso, se eu estivesse utilizando, por exemplo, para responda A para se você se sente bem, responda B para indiferente, aí sim, aí seria uma hierarquia. Então é qualitativa nominal. Muito bem. Okay? Nominal. Filhos, número de filhos, qualitativa ou quantitativa? Número de filhos, qualitativa ou quantitativa? Quantitativa, quantidade, muito bem. Discreta ou contínua? Discreta, né? Não existe meio filho. Então é discreta. Fuma, sim ou não? Quantitativa ou qualitativa? Qualitativa. Palavras, sim ou não? É nominal ou ordinal? Nominal, né? O sim não é melhor que o não, não tem uma hierarquia para sim ou não, enfim. Tolerância ao cigarro, qualitativa ou quantitativa? Qualitativa, palavras, ó, indiferente, incomoda pouco. Então, palavras, não é números. Nominal ou ordinal? Ordinal, agora existe uma hierarquia, agora existe uma ordem. Ó. Não é ordinal, indiferente, está lá embaixo. Incomoda pouco, está no meio. Incomoda muito, já está um nível acima. Então tem uma escadinha. Enxergou uma escadinha nas palavras, é ordinal. Beleza? Deu pra... Ajudou o teste? Beleza, isso é questão de prova, hein? Isso é questão de prova. Beleza, dentro da ementa, é importante a gente falar, né, seguindo aqui a ementa da disciplina. Então, ó, guarda aí bem esses conceitos sobre variáveis, tá certo? A gente, então, falou sobre variáveis. Cara, por um momento eu pensei, eu tô gravando. Tá pensando? Então, guarda bem essa informação, tá? Coloca aí na gavetinha. E vamos pro próximo assunto. Vamos para a segunda metade dessa aula. Essa aula é curtinha, tá vendo? É tranquilo. Por isso que eu até falei, se vocês não viessem hoje, eu daria as duas na próxima semana. Ótimo. E aí eu ganho mais views no meu YouTube. E quem estiver assistindo, né, deixa o seu like aí e segue o canal. Então, vamos falar agora de planejamento de pesquisas, tá certo? Você agora conhece as variáveis existentes. Então, você já, né, manjou aí. Boa noite, jovem. Aí, ainda pegou uma parte. Você conhece as variáveis existentes. Né? Você já viu que tem variável quantitativa, qualitativa. Agora você já pode pensar como pode analisar essas variáveis e desenvolver uma pesquisa. Isso aqui é importantíssimo a gente falar sobre isso. Por quê? Porque vocês lá na frente vão ter que desenvolver uma coisa chamada TCC. E vocês vão trabalhar, né, o trabalho de conclusão de curso, vocês vão trabalhar com estatísticas. Ah, mas eu vou fazer revisão sistemática. Você vai trabalhar com busca de artigos, você vai trabalhar com número, você vai ver variáveis. Ah, eu quero fazer uma pesquisa dentro de tal área, você vai ver variáveis. Ah, eu quero trabalhar com hipertensão, vai ver variável da pressão arterial. Quero trabalhar com diabetes, vai ver variável na glicemia. Aí eu quero trabalhar com medicamentos, a maioria aqui é farmácia, não é isso? Trabalhar com você, aí é que vai ver o tempo todo variável. Dosagem, idade do paciente, peso que vai, né, tá interferindo na dosagem. Então, você vai estar o tempo todo. Pesquisas dentro da área farmacêutica
vai estar cheio de número e você tem que saber trabalhar com essas variáveis, né? E aí, para isso, você precisa aprender um método estatístico, que ao longo da disciplina a gente vai trabalhar estatística o tempo todo. A gente vai trabalhar com um método estatístico, vai se basear em matemática, tá certo? Então, a estatística, a gente já falou na aula passada, ela vai depender muito da matemática e do campo da probabilidade, né? Então, você vai trabalhar com matemática e muito com probabilidade. Isso é importantíssimo. Quando as duas se juntam, você tem um campo da estatística. Lembre-se, a probabilidade vai ser aquela chance de um evento acontecer, né? Que analisando, quando você analisa essas chances, várias formas, você desenvolve a estatística e aí você consegue predizer as coisas, né? Então você começa a predizer. A estatística ela tem esse poder, ela tem o poder da predição. Você analisa 10 anos de gráficos de dengue e você percebe que todo verão o gráfico vai lá para cima, o número de casos. Então você está em 2025. 2026 você já está predizendo, que você está com o poder da estatística na sua mão. Já sabe, ó, próximo ano, se bater tais temperaturas, eu espero tantos casos de dengue na população por causa disso. Então a estatística, ela tem, o método estatístico, ele tem esse poder maravilhoso. Por que é tão importante? Porque isso vai guiar, por exemplo, políticas públicas. Você já sabe que os governos, as prefeituras têm que deixar reservado um dinheiro no começo do ano para direcionar para campanhas de conscientização contra a dengue, de educação da população. Né? Boa noite, pessoal. Beleza, tranquilo. E também para mandar para o sistema de saúde, porque eu vou gastar com o quê? Com os insumos para tratar os pacientes com dengue, né? Os pacientes vão buscar mais determinado teste, então vou ter que ter testes rápidos, mais testes rápidos vou gastar no verão do que no inverno, tá certo? Então, isso aqui é ouro na mão de quem sabe trabalhar, tá certo? E aí, para você planejar, quando você começar a trabalhar com estatística, como é que eu vou trabalhar com pesquisa, certo? Dentro da estatística. A primeira coisa que você precisa é definir o problema. Você precisa saber exatamente o que pretende pesquisar. O que acontece é muito aluno chegando para o professor e... Professor, eu quero fazer meu TCC, eu queria o senhor como orientador. Qual é a sua área, jovem? Eu não sei. Senhor, o que o senhor acha? Jovem, você passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, chegou no sétimo período, para quem tem 8 períodos, para quem tem 10, né, vai ser lá nono, décimo. Você passou tudo esse período e você não sabe o que você mais, né, tem mais afinidade, o que é que lhe interessou, não vai ser eu. Então você tem que ter um problema na sua mão, você tem que pensar no problema, ok? Muitas vezes as pessoas não enxergam o problema. Qual é o problema que eu tenho? Você tem que pegar o seu diploma, né? É um primeiro problema. Qual é o segundo? Você só vai descobrir lendo, certo? Você só vai descobrir lendo. Você tem que meter a cara nos artigos da área que você está gostando. E dali vai sair problemas. Por exemplo, eu estou lendo sobre... vou pensar aqui na área de farmácia. Eu estou gostando muito da área dos antibióticos. Né? Eu quero desenvolver um TCC sobre antibiótico. Você vai ler sobre antibiótico. Você começar a entrar na área dos antibióticos. E aí eu percebo que tal antibiótico, ele gera um efeito colateral muito forte. Será que tem algum tratamento ou algum medicamento coadjuvante que possa ser tomado junto com esse antibiótico, que não atrapalhe o antibiótico e que previna sobre os efeitos colaterais? Isso é um problema que você tem agora na mão. Será que tem? É o primeiro problema, descobrir. E aí tem, só isso você já tem um TCC na mão. Você já tem ali, eu vou pesquisar, vou fazer um levantamento de todos os tratamentos junto com esse antibiótico que previne o efeito colateral. Vou levantar todos os artigos e desses artigos vou ver qual é o melhor tratamento de todas as opções que tem, que tiveram os melhores números, as melhores variáveis, né? E aí eu vou ter a conclusão do TCC, analisando em artigos, 200 artigos, tá certo? Você resolveu meter a cara, fazer uma revisão robusta. Eu cheguei à conclusão, diante dos números, diante da estatística que eu estou fazendo,
de que o tratamento tal, junto com esse antibiótico, é o melhor, pois diminui em tantos por cento a chance de efeito colateral no paciente. Vê, então você definiu o problema. Como é que você chega no problema? Porque você só lendo, gente. Não adianta você ficar esperando o tempo passar e esperando que o problema brote na sua cabeça. E como vai ser o TCC? Vai ser sobre o quê? Então você tem que ter um problema. Certo? Saber como resolver o problema. Né? Às vezes é uma coisa tão simples. Vou dar um exemplo aqui. Sabe uma coisa? Eu acho massa essa história. Quando inventaram os elevadores, tá? Os motores dos elevadores eram muito lentos. Né? Hoje a gente tem elevadores que são rápidos. Né? Mas os motores eram muito lentos. Tá certo? Então os primeiros elevadores que eram operados com uma pessoa, ficava dentro. Aqueles filmes mais antigos, lembra? Que um cara né, todo né, de paletó, tem aquela roupinha lá de chofé de elevador. Né? E aí a pessoa entrava, terceiro andar, por favor, o cara mexia lá o negocinho, fechava a porta, tal. E aí as pessoas começaram a reclamar insistentemente com as fabricantes de que o elevador demorava muito tempo para chegar nos andares. E aí as fabricantes quebrando a cabeça, né, para desenvolver motores que fossem rápidos, mas que continuassem seguros, porque quando o motor tenta ser muito rápido, a tensão nos cabos é maior. É uma coisa você pegar uma corda, uma linha e puxar devagarzinho, ela suporta. Se eu pego uma linha, amarro nesse apagador e puxo devagarzinho, ele vem. Agora, se eu faço rápido, a linha parte. Né? Então, a velocidade tem a ver com tensão. E aí, a galera quebrando uma cabeça. Eu tenho que fazer um motor mais resistente, eu tenho que fazer um motor que vai aguentar essa velocidade né, por meses, até chegar à próxima manutenção. Eu tenho que desenvolver cabos cada vez mais fortes. Até que um cara simplesmente sabe o que ele fez? Não, a gente não precisa fazer isso. Sabe o que a gente precisa fazer? Colocar um espelho dentro do elevador e bota uma musiquinha, pô. Bota um fiozinho que vai poder estar acompanhando o elevador, um fio longo, né? Com uma caixinha de som lá, naquele tempo, né? E aí os elevadores ganharam espelho e música. E acabou a reclamação. Porque a galera entrava, ia pro espelho, né? As mulheres começavam a olhar a maquiagem, ver homem começava a procurar espinha para estourar, ver se o bigode estava alinhado, gostava da música, começava a conversar, eita, essa música tá bombando na rádio, pererei, acabou-se as reclamações, problema resolvido. Então, enquanto que a galera estava quebrando a cabeça, pensando naquela época de alta engenharia, simplesmente o cara foi lá e deu uma solução simples, barata e que inclusive deixou mais charmoso o elevador. Por isso que hoje os elevadores são cheios de espelho. Virou uma tradição, basicamente, ter elevador com espelho dentro. Tá certo? Eu mesmo, às vezes, quando entro no espelho, quando vem, com espinhazinha aqui, aquele cravinho maravilhoso de tirar, pronto, dá aquele peteleco pro chão, vê se tem câmera, acabou-se. Ok? Alguma dúvida? Então saibam o problema. Não esqueçam disso. Vocês têm que delimitar um problema para poder desenvolver uma pesquisa científica. Boa noite, jovem. Eita, eu tô com pena de vocês, rapaz. Chegaram agora. Já tá quase. Tá indo aqui, já passou da metade É tranquilo, hoje você sai cedo. Tá? Eu tô gravando aqui, já que a maioria faltou. E depois eu vou upar no meu canal, beleza? Quem quiser ver quem faltou não, né? Quem chegou atrasado, vê lá no canal depois do começo da aula. E alguém tá com alguma dúvida, gente? Nenhuma, tá de boa? Aproveita que vocês estão aqui. A vantagem de ter vindo é tirar dúvida ao vivo, né? Então, beleza. Definiu o problema, você agora vai tentar formular de forma correta o problema. Você vai pensar, como é que eu resolvo o problema? Qual era o problema que eu dei do exemplo do medicamento, do antibiótico? Como é que eu formulava, como é que eu resolvi o problema? Tinha que pesquisar. Como é que eu vou saber qual é o melhor tratamento para evitar os efeitos colaterais desse antibiótico? Eu vou ficar sentado em casa, jogando videogame, você vai resolver o problema desse jeito? Não. Você tem que fazer o quê? Ir nas bases de dados. Quais são as bases de dados? Google Escolar, como os Google Acadêmico, né? PubMed, Cielo, e você vai botar lá as palavras-chave. O nome do antibiótico, efeitos colaterais, tratamento, enter. A lista lá, mil e cacetada. E aí você vai lá, tem 1.200 resultados. Você vai ver os 1.200 resultados. Você vai ver só pelo título. Isso aqui não tem nada a ver. Esse aqui tá falando, salva o link. Dos 1.200 resultados, eu vi que pelo título,
uns 200 tem a ver, ó, já foi embora 1000 aí. Aí você desse 200 vai abrir o link e vai ler o resumo. E aí 200 resumos para ler, você vai ler resumo. Eita, esse aqui realmente tem dados, esse aqui é robusto, eu vou usar. Dos 200 sobrou 50. 50 artigos você vai ler completo eles. 50 artigos, isso é nada para um TCC, tá? Isso é um número bom para um TCC de revisão sistemática, tá certo? Você está fazendo o quê? Você está formulando de forma correta. Você formulou o problema, definiu e você está tentando resolver, tá certo? Você está examinando, fazendo uma examinação dos levantamentos na literatura. É assim que se resolve um problema. Então, quando você delimita, quando você define o problema, você vai pensar em forma de resolver o problema. Beleza? E para isso você tem que definir corretamente o problema. Quais são as variáveis? Ah, eu vou procurar variáveis. Quais são as variáveis? A percentagem. Quando eu uso tal tratamento, tratamento X, tantos por cento do paciente tem um efeito colateral. O medicamento, o tratamento Y, tantos por cento são as variáveis que você vai analisar. E aí, no final das contas, você vai ver qual é o tratamento que teve uma melhor eficácia, onde a quantidade de pacientes com efeito colateral foi menor. Então, esse é o melhor medicamento, né? Qual é a população? Qual é a sua população? Pacientes que fazem uso do antibiótico tal. A sua população é essa. Ah, veja, aqui entra um conceito que a gente viu na aula passada. Isso é uma população, isso é o todo. Eu vou conseguir ver todas as pessoas do mundo que fizeram uso do medicamento? Não. Você vai ver uma amostra da população. Onde é que está essa amostra? Nos artigos. Os artigos não estudaram pessoas que usaram o medicamento e fizeram tratamento? Isso é uma amostra. É uma amostra boa? Quanto que esse artigo analisou? Esse artigo analisou 2.000 pessoas. Está maravilhoso. Isso é uma amostra ótima. Já é suficiente para representar o todo. Isso é uma amostragem. Tá certo? Então você definir a população. Nesse exemplo, a população. Pacientes que fazem uso do antibiótico tal e que tem efeitos colaterais ou que juntos fazem um tratamento para evitar os efeitos colaterais. A população é essa. Pessoas que usam antibiótico tal. Quais são as hipóteses? Você formula as hipóteses. Qual é a sua hipótese? A hipótese é que existe um tratamento diante dos que estão disponíveis. Digamos que você encontrou 5 tratamentos disponíveis para evitar o efeito colateral. Então, sua hipótese é, entre esses 5, existe um que é melhor. A sua hipótese é essa. E está correto. Como é que eu mato essa minha hipótese? Como é que eu respondo isso? Lendo os artigos, levantando todos os números e comparando os 5. E aí, diante da pesquisa que eu fiz com as ferramentas que eu utilizei, o medicamento, você está respondendo a hipótese. O tratamento X aqui é o melhor tratamento para evitar o efeito colateral desse antibiótico. Então, viu que a hipótese é você que levanta. E você utiliza a estatística para poder resolver essa hipótese. Essa palavra aqui ela é importantíssima. Hipótese. Muita gente confunde hipótese, isso é diferente de uma coisa chamada teoria. Tá? Teoria, quando a gente fala de teoria dentro da ciência, uma teoria científica é uma coisa extremamente robusta. Que é teoria da gravidade. Teoria da gravidade é um conjunto de leis, é um conjunto de equações que mostra que no universo os corpos atraem outros corpos. Isso é uma teoria. E dentro dela tem leis. Beleza? A lei da gravidade, onde na Terra faz com que você tenha uma aceleração de 9,8 metros por segundo quadrado. Isso é uma lei da gravidade. E que quando junto com várias outras coisas, se torna a teoria da gravidade. Que fica basicamente, vira lixo dentro de um buraco negro. Não serve para nada ela dentro do buraco negro, porque o buraco negro é uma coisa completamente fora dos padrões newtonianos. Beleza? Mas qual é o problema dentro da ciência? É o pessoal usar essa palavra de forma errada. O cara chega em casa, tá cheiro de Malbec, que o cara não usa Malbec. A mulher tá com cara de desconfiada, toda assustada. E a mulher que você chega em casa, ela tá toda desarrumada, com o cabelo parecendo fuar, ela tá toda arrumada de lingerie. Eu tenho uma teoria, esse cara é corno. Você não tem uma teoria, você tem uma hipótese. A hipótese é que ele é possivelmente corno. Isso é uma hipótese. Você não tem uma teoria. Parem de usar a palavra teoria de forma errada. Entenderam? Então, a pessoa tem uma teoria. Tá errado. A pessoa tem uma hipótese. E aí você vai testar a hipótese. O camarada coloca umas bolachas, creme crack embaixo do colchão e vai trabalhar. Né? Aí quando ele chegar, ele levanta o colchão. Se a creme crack estiver inteira, tá tranquilo. Se estiver esfarelada,
né? O movimento do colchão esfarela creme crack. Já ouviram essa piada não, né? É a piada da creme crack. Oi? É, né? É mais difícil, né? É, enfim. O mais simples é a câmera escondida, né? É, o jovem aí tá sabendo dos locais, né? Aí. A câmera escondida, né? Mais simples. Então, isso aqui, você vai testar hipóteses, tá? E é óbvio, dentro dessa hipótese existem teorias, tá certo? E aí é outro campo. Aí você tem que fazer uma pesquisa mais robusta para poder testar a teoria. As teorias são testadas o tempo todo, tá certo? Beleza. Para isso, você vai precisar de um planejamento, beleza? Então, não se faz TCC sem planejamento. Tanto é que lá no TCC vai existir uma coisa, uma tabela chamada cronograma, tá certo? Onde você vai dizer em que mês, cronograma. Em que mês você vai pesquisar, em que mês você vai fazer o levantamento de artigo, em que mês você vai ler os artigos, né, ou em que semana, quando você vai começar a escrever, quando vai começar as primeiras revisões juntos com o orientador, quando você vai apresentar isso para você pegar o seu diploma. Então é importantíssimo determinar o procedimento necessário para resolver o problema. Então você definiu o problema, você vai dizer, ó, tal dia eu vou fazer o levantamento. Eu quero pelo menos ter uns 50 artigos dentro do meu TCC, tá certo? Revisado, né? Então levantar informações vai ser importantíssimo, né? E aí você vai fazer um levantamento censitário ou amostral, outro conceito que a gente viu, né, na aula passada. Dentro de um TCC, tem como eu fazer, é melhor fazer um levantamento censitário, um censo, ou amostral, uma amostra? Amostral. É impossível você fazer um levantamento censitário dentro do TCC. Por quê? Porque não tem como fazer um censo, vou dar um exemplo aqui, né? De todas as pessoas do mundo que utilizaram aquele antibiótico. Certo? É humanamente impossível você sozinho, né? Ah, mas eu quero juntar todos os registros médicos de todos os países. A gente não vai conseguir pegar toda a população mundial. Vai ter país que nem registro médico vai ter, né? Você vê um país subdesenvolvido, né? Então você vai fazer um levantamento amostral. Você vai dizer que, ó, eu utilizei uma amostra de X artigos, onde analisando todos os artigos, né, eu cheguei a um N, e aí um N minúsculo, porque é de amostra, N maiúsculo é de uma população, né? Uma amostra de N pacientes. Você soma os 20 artigos, 50 artigos. Esse artigo trabalhou com 100, esse artigo trabalhou com 1000. No final, ó, eu analisei dados de 50 mil pacientes. Isso é um número espetacular, certo? Isso é maravilhoso. Isso aí a banca vai elogiar. Nossa, no final, realmente, o seu artigo ficou bem robusto diante do número desse de pacientes, tá certo? Então, você vai trabalhar com amostra. O importante é você dizer como que foi essa sua amostra. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de artigos. Então, toda vez que a gente faz uma pesquisa, a gente tem que fazê-la de forma que qualquer outra pessoa possa replicar. Essa é a grande diferença da ciência para as pseudociências, por exemplo. Você pega uma pseudociência, vou dar um exemplo aqui com todo respeito, mas eu curo através de cristais, né? Eu pego os cristalzinhos lá, chego no UTI dos hospitais e passo os cristais na pessoa, glém, 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 e as pessoas se curam. Como é que foi isso? Qual foi o cristal? Qual é o peso de cada cristal? Como é que eu replico isso? Não, você não pode replicar, porque só quem consegue replicar é quem consegue meditar todo dia por 1 hora e nasceu com a bunda para a lua no dia tal, de X tal. Somente isso não é ciência. Não tem como replicar isso. Entendeu? Ciência é a minha pesquisa, eu utilizei a palavra tal e a palavra tal. Essas palavras eu utilizei nas bases de dados Google Acadêmico, Cielo, PubMed, né, no NCBI. E aí cada um desses, o Google Acadêmico me deu 20 mil resultados. Percebeu a diferença? Porque se eu quiser testar, é só eu fazer o que você fez, falou que fez. E aí, poxa, realmente, se eu fizer isso, deu isso aqui. E eu coloquei
para mostrar artigos somente de 2015 até 2025, ou seja, dentro de um intervalo de 10 anos, que eu só quero analisar artigo de 10 anos. Então isso se chama metodologia científica. É você dizer como você fez sua pesquisa, porque no final você não vai chegar numa conclusão, e aí aparece aquele cara chato, vai dizer, tudo isso é mentira, é conversa tua, é só para tu ter o teu diploma. Que mentira safada. E aí você vai chegar na cara dele, é mesmo? Vem cá, faz o teste aqui, abre o Google aí, bota as palavras, e os artigos, vai ler agora os artigos e para de encher o meu saco. Então isso é ciência, é você matar a cobra e mostrar o pau, vai tu fala. É você chegar no resultado e dizer como você chegou no resultado, para qualquer pessoa que quiser testar, ela possa testar. Isso só vai fortalecer as suas conclusões. Entendeu? Beleza? Eita, passei 2 aqui sem querer. Então, ó, o planejamento, você vai ter o cronograma, como eu falei. Custos envolvidos, é importantíssimo você falar sobre isso, pelo menos para você ter ideia. Quanto que isso vai me custar em dinheiro? Basicamente nada. Mas em tempo, você tem condições de pagar isso? Então, quando chegar na época do TCC, eu vou ter tempo para poder fazer isso? Se eu vou ter o tempo apertado, já não é melhor começar a adiantar alguma coisa? Quando eu chegar ali no 5º período, pelo menos, 6º período. Os custos. Exame das informações disponíveis. Como que eu vou examinar? Vou ter que ler, vou ter que meter a cara, ok? No caso de um experimento em laboratório, eu vou ter que fazer tal e tal experimento, eu vou utilizar tais e tais insumos, eu tenho equipamento para isso. E os delineamentos, né? Como que eu vou testar essa hipótese e quais vão ser os números que tem que aparecer para chegar em tal conclusão, por exemplo. Então, se você, eu vou dar um exemplo aqui. Se desse tratamento 2 me derem um número de 20% de pacientes que tiveram o efeito colateral, enquanto que os outros estão dando 50%, 80%, ou seja, esses são os melhores, né? Menos efeito colateral. Eu vou ter que dizer qual é o melhor com base em outra coisa, ou eu vou dizer que os dois são indicados? Então você tem que delinear isso antes, tá certo? A gente chama isso de trabalhar a priori, tá? Existem 2 palavras dentro da estatística que eu utilizo, vem do latim, que é priori e posteriori. O nome já ajuda, né? Para ser um nome estranho, né? Já está dizendo priori, significa priorizar. Você já dá importância antes. É você falar antes. Então, exemplo. Vou dar um exemplo clássico aqui. A mãe fala, menino, não vai hoje para a festa que está violento, né? Tá perigoso. A cidade tá perigosa. Não vai porque tu corre o risco de ser assaltado. Isso é um dado a priori. Ela tá dando a priori a você. Então a ciência ela trabalha com dados a priori principalmente. Tá certo? Então, no exemplo que eu dei, qual é o dado a priori? Eu vou pesquisar artigos e o que tiver o menor número de pacientes com o efeito colateral é o melhor. Então você trabalhou com dado a priori. É o melhor que se tem, é o que vai dar confiabilidade à sua pesquisa, beleza? Agora, o que é a posteriori? Posteriori é aquela coisa, a mãe não fala nada, tá nem aí pro moleque, nunca deu uma orientação pro moleque, o moleque sai sem saber de nada, é assaltado e volta. Aí a mãe o que faz? Aí, também, a cidade estava violenta, quem mandou sair? Você já trabalhou com dado a posteriori, aí é muito fácil. Então, exemplo seu eu vou fazer qualquer pesquisa, vou levantar aqui e só depois que eu ver os números é que eu vou tomar a decisão. Isso está errado. Ok? Então isso está erradíssimo. Isso é o clássico da galera que quer ser do contra. É o clássico, aquela coisa. Vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Dentro, eu não gosto nem de dar muito esse exemplo que entra um pouco na religiosidade, mas é aquele clássico, né? O cara tá ali de boa, o cara é mó gente boa. Acontece algo de bom com ele, né? Aí, a galera que já pode criticar, né? Pai, tá bem envolvido com tráfico, opa aí também roubando, mas também é filho de papai, não sei aí, só é posterior, né? Ninguém vê o que o cara fez antes. Ou então quando acontece algo de ruim, também merecia mesmo, isso é punição divina, uma peste dessa, né? Ou seja, nunca, porque não diz antes, fulano, daqui a um tempo ele vai ser bem de vida, porque ele estuda. Não, fica só calado. Só torcendo para o cara se lascar.
Aí se o cara não se lasca, aí dá outro da... Ah, mas também isso é roubando. Mas também, se o cara se lasca, eu sabia disso. E por que tu não falou isso antes? É aquela coisa, eu sabia disso. Então na ciência isso não vale. Na ciência você tem que dizer antes o que você espera. Você tem que trabalhar a priori, não a posteriori. Não vem com história. Faz um experimento, né? E aí o experimento deu errado. Ah, mas deu errado porque, né? Não, você já tem que esperar. Se der errado, significa o quê? Você vai tentar entender o porquê que deu errado. Beleza? E não vir com desculpinha. Beleza? Ok. Coleta de dados, né? Vai ser a busca ou compilação dos dados. Você vai ter que buscar. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é conceito que pode aparecer em prova, né? Ele pode ser classificado em relação ao tempo dessa coleta de dados. Então, como eu posso classificar essa coleta de dados em relação ao tempo? Em relação ao tempo, como é que eu classifico? Pode ser contínua, ou seja, você está sempre coletando. Isso para o TCC basicamente não se aplica, só que se aplica muito em pesquisas contínuas de dados de saúde. Por exemplo, o governo do estado de Pernambuco trabalha com pesquisas contínuas. Ele quer ver continuamente, a cada semestre, ele vai estar emitindo relatórios, tá certo? De como que está a quantidade de casos de dengue no estado. Então isso é uma coleta de dados contínua e isso nunca vai acabar. Se você tiver uma secretaria de saúde com um mínimo de eficiência, com um mínimo de responsabilidade pelo cidadão, isso nunca vai acabar. Então isso é exemplo de coleta de dados contínua, entendeu? Então, o número de nascimento é uma coleta contínua. Se você entrar no SUS, se você entrar, né, no IBGE, você vai estar vendo, né, o número de nascimentos acontecendo, né, a cada relatório. É contínua. Óbitos é contínuo, beleza? Periódica. Aí você vai dar um tempo, tá? Você vai passar um tempo sem coletar dados, um tempo, na maioria das vezes, grande, ó, de 10 em 10 anos, por exemplo, o censo. E só depois você vai coletar de novo. Então se repete, mas tem um período sem se coletar. Entenderam agora? Então, exemplo é o censo. A cada 10 anos se coleta os dados da população para saber número de pessoas por casa, faixa etária, quantas pessoas moram no Brasil, beleza? Então, quando eu vou falar de uma coleta de dados periódicas, foi feito nessa pesquisa. Então, você vai, ele coletou um dado em um período e depois coletou um dado em outro período, tá? E a ocasional. A ocasional é o que se aplica basicamente aos TCCs das vossas senhorias. Tá? Então você vai tirar um dia ou alguns dias para fazer a coleta de dados, que é o quê? O levantamento dos artigos, a pesquisa dos artigos, e acabou-se. Você nunca vai fazer isso. Você não vai mais fazer isso. Você acabou seu TCC. Você vai ou então pensar em outro TCC, você vai continuar naquela área, vai fazer outra. Mas você, em relação àquela pesquisa, ela acabou ali. Então isso é uma coleta de dados ocasional, entendeu? É a mais comum dentro de experimentos, dentro de pesquisas, é ocasional. Quem vai trabalhar com contínua e periódica, basicamente, são os sistemas governamentais, que precisam mostrar para a população dados, como os dados estão evoluindo, beleza? Outra forma de classificar a coleta de dados em relação à coleta, como a coleta foi feita. Se ela foi direta ou se ela foi indireta. Como assim? Direta, quando você vai na fonte do dado. Ou seja, eu vou fazer uma pesquisa onde eu quero ver a média da glicemia de pacientes na UTI do regional aqui de Caruaru. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá no hospital e vou coletar o dado direto do paciente. Vou lá com a maquininha, dedinho por dedinho, paciente, vou sair anotando. Isso é uma coleta direta. Entenderam? Você foi na fonte do dado. Onde é que está o dado? No paciente. Beleza? Eu quero estudar o número de casos de dengue. Eu vou direto de casa em casa no bairro e vou perguntar às pessoas se teve caso de dengue naquela casa esse ano. Isso é uma coleta direta. Entenderam? E a indireta? A indireta é quando alguém já fez, não foi você, e você pegou dessa pessoa. Entenderam agora? Por exemplo, eu vou no site da prefeitura, entrei na Secretaria de Saúde e peguei o número de dengues do ano passado. Você coletou o dado, mas foi de forma o quê? Indireta. Você não foi de casa em casa. Quem foi
Foi ou usar agente de saúde ou simplesmente aquilo ali foi coletado do SUS, né? O SUS em relação à cidade de Caruaru. Aí eu entrei lá no DataSUS, o site da internet, fui lá e coletei dados de lá. Eu fui na fonte, você não foi na fonte. A fonte não é o SUS coletou da fonte que são os pacientes, são as pessoas. Quando você trabalha com bioestatística, basicamente, de forma que eu posso dizer, 99% dos casos, a fonte é o paciente. A fonte é a pessoa. Então, se você não coletou direto da pessoa, então a sua coleta foi indireta. Beleza? Alguma dúvida, gente, nisso aqui? Show! Próximo passo. Você já coletou, você já pensou no seu problema, né? Tudo isso. Depois que você tem tudo, o que é que você vai fazer? Você vai utilizar agora a parte intelectual. Você vai trabalhar a sua inteligência. Você vai usar a sua massa cinzenta cerebral e vai criticar os seus dados. É isso mesmo. Você tem que analisar seus dados. Você tem que olhar e tentar eliminar de forma objetiva erros que podem provocar futuros enganos. Isso aqui é o chamado que eu disse que a gente ia ver muito o quê? O viés. Você tem que analisar para ver se não tem viés. Ah, eu fiz um trabalho, tá certo? E eu fiz a pesquisa, vou dar um exemplo de novo desse que a gente pensou aqui nesse do antibiótico. E aí, no final das contas, eu estou percebendo que esse medicamento aqui é o melhor para evitar o efeito colateral. Beleza? E aí acabou-se. Só que você não olhou os seus dados direito, você não criticou. E aí existe um viés aí. Qual é o viés? Esse aqui, esse medicamento, quando você puxou os artigos dele, esse medicamento, esses trabalhos, trabalharam com uma dose mais alta do antibiótico. Eram pessoas com casos mais graves de infecção. Então é óbvio que você espera mais casos de efeito colateral aqui. Porque as pessoas estão precisando tomar mais antibiótico. Então a chance delas desenvolverem efeito colateral aqui é maior. E você não, que a gente fala, você não normalizou. Você não fez a estatística. Então você já espera que aqui tenha mais pessoas. Então você tem que normalizar isso. Você não criticou os seus dados e você acabou se enganando. Você entrou num viés. Beleza? Isso aqui é o pé, ou é a pedra no sapato, o calo no pé, né? A mosca na sopa de quem trabalha com bioestatística. Às vezes a galera não percebe, às vezes você não percebe, né? Ah, tal cidade X, cidade Y. Na cidade Y, tá morrendo muitas pessoas por ano do que na cidade X. Então tem algo de errado na Y. É horrível morrer na Y. É horrível viver na Y. Tem muito mais gente morrendo na Y do que na X. E aí você não analisa os dados direito, só pegou o número de óbitos e tirou sua conclusão. E aí você errou feio. Porque quando você vai para a Y tem muito mais idoso. Ou seja, na Y, a chance de você chegar a uma idade mais avançada é maior e já tem tanta gente aqui na Y, idosa, que o comum é que por ano morram mais pessoas aqui. E enquanto que na X tem pouquíssimos idosos, é uma cidade recente, possivelmente alguma indústria chegou aqui e está fazendo várias pessoas jovens na idade de trabalhar, que não está aposentado, de morar aqui. Então tá óbvio que vai morrer menos pessoas aqui. E não quer dizer que essa cidade seja melhor de morar do que essa. Essa aqui é muito mais tranquila. Porque as pessoas estão envelhecendo bem aqui e, óbvio, vão morrer. Que é o natural da vida. Já dizia Chicó, porque tudo que é vivo morre. Ok? Então isso é o viés. É você criticar, é você fazer uma revisão crítica dos seus dados, investigando se não houve alguma coisa estranha. Então quando você tira a sua conclusão, você não publica de imediato. Minha conclusão é essa. Vou revisar os dados para ver se está tudo ok. Entenderam, gente? Beleza? E aí, com isso, aí sim, você vai chegar a essa maravilha que é a exclusão dos vieses. O plural de viés é esse nome feio aí, vieses, tá certo? E aí você elimina os vieses e você não cai na trap, você não cai na armadilha. E aí, agora é só maravilha, você fechou a sua pesquisa, você vai apresentar seus dados, né? Você pode usar tabelas, gráficos maravilhosos, né? Você faz aquele gráfico bonito, onde você coloca aquela barra bonita, né? O tratamento X, o tratamento Y, Z, W, e aí você faz aquelas barrinhas bonitinhas, e aí você mostra que o tratamento Y, ele foi o melhor, porque ele teve menos efeito colateral, né? Ele tá, ó, aqui. Então isso é maravilhoso, né? Você vai apresentar seus dados,
e você vai pensar em formas de como você vai mostrar, sempre também, se possível, analisando, usando a estatística para isso. Tá certo? E é isso, ó. Chegamos ao fim. Dúvidas, questionamentos, inquietações, problemáticas, nada? Terminamos aí a aula em 1 hora, pessoal. Foi aí uma aula bem simples, entre aspas, né? Onde foi bem conceitual, mas na próxima aula a gente já vai para medidas de precisão e rigor, que já entra um pouco de matemática, já vai ver números, cálculos, tá certo? Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Então, pessoal, é isso. Obrigado por vir vocês, né? Ah, o nome do meu canal, boa pergunta. É esse aqui, ó. Anota aí. Biolo, né? Tudo pegado, tá? Biolo, do biólogo. Você é formado em quê? Games. Eu sou formado, minha graduação é Ciências Biológicas, sou biólogo, né? Eu tenho formação pedagógica em ciências também. Oi? Não, não. É porque eu trabalhei muito com estatística. Por quê? Meu mestrado é em citologia e biologia molecular e meu doutorado é em genética. E eu trabalhei com genética de populações. Então é estatística pesada. Eu trabalhei com programação, bioinformática, a gente trabalha com muito número, alelos, frequência alélica. Né? Então eu trabalhei com muita estatística, por isso que é uma área que eu tenho um certo, não tanto, não é, eu gosto mesmo da genética, né? Mas é isso aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Então é isso. E para quem está vendo aí no YouTube, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu.